Boa tarde, como é que você tá, rapaz? Senhores, já estamos em gravação, vocês estão no meu canal do YouTube a partir desse momento, digam oi, beleza? Eu não sei se eu aviso isso em todas as aulas, não sei se vocês percebem, mas eu coloco esses vídeos todos lá no meu YouTube, né, no meu canal lá, para outros alunos assistirem depois, e vocês estão tudo famosos aí, ó. Então, queridos, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Só que a gente vai falar de algumas partes mais aprofundadas do que a gente viu na semana passada. Na semana passada ali eu expliquei o início da Segunda Guerra Mundial, inclusive questão de prova para o resto da sua vida e todo vestibular que você for fazer para sempre, vai ter a perguntinha lá. Como foi que começou a Segunda Guerra Mundial? E você vai ter que saber responder que foi com a invasão da Polônia. Beleza? Então isso aí a gente viu na semana passada, né? A Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia, no Pacto Ribbentrop-Molotov, entre Rússia e Alemanha. Estudamos a traição do Stalin e tudo mais, né? Afonso, gameplay 1, 2, 3. Já pensou? Não, eu não faço gameplay de nada. O único jogo que eu jogo é um jogo de tanque de guerra chamado World of Tanks, e aí já tem um monte de tweets sobre isso daí, eu nem gravo nada de jogo, não. Enfim, eu não levo jeito para essas coisas, não. Bom, recapitulando então, como a gente sempre faz, vamos fazer uma revisão breve aí do que a gente estudou na última aula da sexta-feira, beleza? E aí foi mais ou menos o que eu estava falando. Eu expliquei como foi que o governo nazista reergueu a Alemanha, que vocês lembram que a Primeira Guerra Mundial tinha destruído a parada toda, a economia da Alemanha estava quebrada, a política da Alemanha estava quebrada, e o mundo inteiro tinha se voltado contra a Alemanha, dizendo que a culpa da Primeira Guerra era deles, né? Sendo que nem foram eles, foi a Sérvia. Mas tudo bem, a gente não gosta da Alemanha, os caras são um risco para a segurança do mundo, então vamos culpar os caras, que aí o mundo inteiro participa da punição. Então, esse sentimento de vingança foi muito usado pelo Hitler na conquista dos territórios. Enquanto ele crescia em poder lá, durante o governo dele, ele começou a invadir territórios ali. O primeiro deles foi a Áustria, ele juntou a Alemanha com a Áustria num país só, e isso se repetiu em várias partes do mundo, né? Ele foi anexando ali vários territórios europeus. E esses territórios novos ajudaram a reconstruir a economia alemã. Então a gente fala assim, pô, o Hitler era muito inteligente porque ele conseguiu transformar a Alemanha em potência, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, ele transformou a Alemanha numa potência mundial e tal. Além de inteligente, ele era muito violento, né? Ele ia invadindo os países, tomando as riquezas mesmo e pá. E eu disse para vocês que o mundo não reagia a isso. O mundo não pegava no pé do Hitler, não brigava com ele e tal, deixava ele invadir, porque o cara, né, ele tinha um poder bélico enorme, tinha um exército gigante e o mundo não queria mais conflito. Tinha acabado de sair de uma guerra mundial, a crise de 29 tinha destruído a economia do mundo todo, então ninguém queria mais guerra. A galera foi deixando o Hitler rolar solto, né? Ah, nem, mas a Alemanha, além dos alemães já ganhar do PSG ontem, Neymar tá no luto. Cara, eu não assisto futebol, não posso nem comentar isso daí. Em termos de comentário de futebol, a única coisa que eu sei fazer mais ou menos é imitar o Galvão Bueno. Como é que é? Agora eu nem me lembro as frases que o Galvão fala. Não tem mais. Como é que é? Não tem mais inocente no futebol, não, rapaz. Ele fala um negócio assim, né? Eu detesto futebol, cara. É horrível. Teve a chance, Enfim, mas não conseguiu. como é que é? Teve a chance, mas não conseguiu. Olha a chance do Menino Brasil! Ney! Menino Ney! Vai, Neymar! Vai, Neymar! É tipo assim, né? Sei lá. Enfim, eu não gosto de futebol. Desde que eu era moleque, eu não assisto futebol, não curto. Enfim, continuando a nossa revisão, então, o terceiro ponto aí, eu expliquei para vocês que, junto com a Rússia, a Alemanha invadiu a Polônia. Professor, não acredito que você não assistiu o final da Champions ontem. Cara, eu não assisto, velho, na moral. Eu não assisto TV, aliás. Eu fico ou jogando World of Tanks ou lendo livro. Eu não assisto TV, E, não. e a Oi? Alemanha ganhou. O professor, a Alemanha ganhou lá porque é nazista, entendeu? Tava botando arma para os franceses, falando. Será que foi por isso, cara? Eu não sei, não. Será que foi por isso? Ai, ai. Vamos deixar esse futebol de lado aí, vamos continuar estudando que é melhor. Então, eu expliquei para vocês que o Pacto Ribbentrop-Molotov foi um pacto de não agressão, em que Rússia e Alemanha se juntaram para invadir a Polônia. A Polônia era um país cheio de judeus, porque eles recebiam os judeus que estavam fugindo do mundo todo, né, da perseguição e tal.
E até hoje, inclusive, a Polônia é um país majoritariamente judeu, beleza? Judaico. Tem uma população enorme de judeus lá na Polônia e tal. E não é à toa que o mundo inteiro pega no pé da Polônia, né? A Rússia invadiu o lugar, a Alemanha invadiu o lugar. Ao longo da história da Polônia, ela esteve em guerra com outras nações, justamente por causa dos judeus e tal, porque o povo judeu ele é perseguido desde a Idade Média, né? Desde a Antiguidade, aliás. Então, em setembro de 39, a França declarou guerra à Alemanha por causa da invasão à Polônia. Né? Foi a reação do mundo, foi a primeira vez que o mundo respondia ao Hitler. E aí o Stalin traiu Hitler logo depois e começou a invadir as terras da Alemanha, fazendo com que a Alemanha entrasse em guerra também contra a Rússia. É por isso que, inclusive, hoje a gente é proibido ser nazista, mas não é proibido ser comunista, porque o Stalin trocou de lado, entrou do lado certo da história, né, lutou contra o Hitler e tal, e aí hoje é visto como um herói, apesar de também ter sido um genocídio. Beleza? Mais ou menos foi isso aí que a gente estudou na semana passada. Então, na aula de hoje, a gente vai relembrar aí um pouquinho o que era o Blitzkrieg. Blitzkrieg são duas palavras em alemão, significam Blitz, que é raio, e Krieg, que é luta ou guerra. E juntas elas significam guerra relâmpago, ou seja, é uma guerra muito rápida. Essa tática foi criada por um general alemão, não me perguntem o nome dele, porque eu não falo alemão, não sei direito, não vou cometer 1000 erros gramaticais aqui, mas foi criado por um dos generais do Hitler e ele dizia o seguinte, olha, se o inimigo não tiver tempo de reagir, a gente vence rápido. E, cara, os alemães eram rápidos, velho. Era sinistro. Eles tinham criado um modelo de tanque chamado Panzer, esse que tem na imagenzinha aí, junto com o soldado pegando fogo. Esse daí é um Panzer IV. Esse tanque, ele conseguia chegar a velocidade de 60 km por hora, por exemplo, dependendo do modelo do tanque. E aí, se você pensar que isso era uma fortaleza armadurada com um canhãozão gigantesco a 60 por hora indo de um lado a outro para cercar os inimigos, você percebe por que os alemães venciam tão rápido. Então, não dava tempo dos inimigos do Hitler se defenderem. Eu falei para vocês que em setembro foi que a França declarou guerra ao cara, né? Em setembro de 39. Pois bem, 2 meses depois, outubro, novembro, em novembro de 39, o Hitler já tinha dominado a Dinamarca e a Noruega. Dinamarca e Noruega são dois países escandinavos, ficam ali ao norte da Alemanha. No mapinha, você está vendo a suástica aí, que é aquele símbolo nazista. No norte desse símbolo é onde fica a Dinamarca, naquela pontinha vermelha ali, ao norte da Alemanha. Bem aqui onde está o meu mouse, não sei se você consegue ver o meu mouse na filmagem. Então, essa região aí é a Dinamarca, e ao norte dela, a Noruega. Ele conquistou esses dois países em 2 meses. Isso é, tipo, muito rápido. Ele conseguiu subjugar 2 governos inteiros em 2 meses. E aí, em maio de 1940, pensa bem, setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 8 meses só de guerra, em 8 meses, ele já tinha conquistado a França, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Toda essa terra vermelha que você está vendo aí no mapa, quase a Europa inteira, praticamente o norte da Europa inteiro, o Hitler conquistou em 8 meses. Se você acha que 8 meses é muito tempo, tenta raciocinar no seguinte, quanto tempo faz, por exemplo, que a gente está tentando resolver a crise do coronavírus? Essa parada começou em março, tá ligado? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Já tem uns 5 meses que a gente está tentando conquistar só um vírus, né? Resolver um problema aí de saúde, não é nem uma guerra. E a gente ainda não conseguiu nada. Uma guerra geralmente demoraria muito mais. Os Estados Unidos, quando invadiu o Iraque, por exemplo, ficou quase 10 anos lá para tentar subjugar a região. O Hitler fez isso em 8 meses. Para você ter uma ideia do que é o Blitzkrieg, então. É relâmpago porque é realmente rápido. É praticamente imediato. O cara diz que vai invadir e já invadiu. Bum, é rápido. Na foto, então, vocês estão vendo o próprio Adolf Hitler no meio. Se você tiver no computador vendo grande aí a filmagem, você consegue reconhecer ele pelo bigodinho. Desfilando aí, tirando uma foto, fazendo pose na frente da Torre Eiffel. Essa foto é de 1940, coisa de 8 meses depois da declaração de guerra. Imagina como é que fica a moral do francês, então, né? A França vai lá e diz, você invadiu a Polônia? Então a França declara guerra à Alemanha. E logo depois a França cai e é dominada. É tipo assim, você chama o cara pra luta e ele te derruba em 30 segundos. Sabe como é que é? A França foi humilhada nesse início da guerra. O Hitler conquistou os caras como se estivesse brincando. Ele chegou lá, invadiu rapidão, não deu tempo deles reagirem. E aí tá a foto do cara lá na frente da Torre Eiffel e tal. Tem fotos dele no Arco do Triunfo, lá de Paris e tudo. Então o início da guerra
da Segunda Guerra, ele foi marcado por isso. Era rápido, foram conquistas rápidas. E a Alemanha parecia imparável. O mundo começou a olhar aquilo e falar, caraca, a gente vai perder, o Hitler vai dominar o mundo, porque o cara é cabuloso. Ele está dominando tudo, e tudo muito rápido. Só que, quando a gente fica confiante demais, a gente se ferra, né? Pois bem, com Hitler não era diferente. Ele era um baixinho que queria dominar o mundo. E eu costumo dizer que todo baixinho que quer dominar o mundo acaba se dando mal, né? Aquele francês, o Napoleão Bonaparte, ele era um baixinho, ele tentou dominar o mundo e acabou sendo derrotado na hora que invadiu a Rússia. E o Hitler, um dia lá em 1941, já tinha conquistado boa parte dos territórios, a Alemanha já estava muito poderosa, entrando em combate ali, principalmente contra a França e a Inglaterra no oeste, contra a Rússia no leste, um ano ali de luta. E ele falou, eu vou invadir a Rússia, porque eu quero vingança contra o Stalin. O Stalin me traiu lá no início, né? Era para ser meu aliado, virou meu inimigo e tal, então eu quero conquistar a União Soviética, eu vou acabar com o comunismo. Era isso que o cara prometeu. Só que você tá ligado que a Rússia é tipo o Polo Norte, né? A Rússia é um dos lugares mais frios do mundo. Enquanto dentro do seu congelador aí faz tipo -3, -4 graus, lá no inverno da Rússia chega a -50, dependendo da região. Então é tipo muito frio. E aí o que acontece? O Hitler decidiu conquistar a União Soviética e aí começou a fazer aquela blitzkrieg, né? Invadindo rápido ali, tanque na terra, os Stukas, que eram os aviões lá no céu e tal, aquela organização gigantesca, mobilizou um monte de soldado lá em direção à Rússia, até que ele se deparou com uma cidade chamada Stalingrado. Stalingrado recebeu esse nome porque era em homenagem ao próprio Stalin, não lembro se ele nasceu nessa cidade, era alguma coisa assim. E aí o Hitler falou, eu vou humilhar o Stalin, eu vou invadir essa cidade aí. Essa operação Barbarossa, que é como o Hitler chamou essa operação de invadir a Rússia, ela foi o maior fiasco da história da Alemanha nazista. Porque o que aconteceu foi o seguinte, os russos mobilizaram um monte de defesas lá para a região de Stalingrado, que é a cidade russa, e aconteceram várias batalhas heróicas, inclusive a batalha de Kursk, que foi a maior batalha de toda a Segunda Guerra Mundial, a maior batalha de tanques, vocês estão vendo as imagens aí, né, que eu coloquei as fotos, algumas fotos, essas fotos todas são da batalha de Kursk, ela foi a maior batalha de tanques de toda a história humana. Então, tipo, tanque de guerra, aquela parada de bombardeamento, tudo, né, igual você está vendo aí, caos, fogo e tudo, aquela parada, e os alemães não conseguiram avançar, porque o Stalin, ele teve tempo, o Hitler não conhecia direito o terreno, ficou atrasado ali tentando dar volta em rios que ele não conhecia, os mapas não eram atualizados e tal, ele demorou para invadir a Rússia, aí deu tempo do Stalin se defender. Então, o Stalin mobilizava as tropas dele lá para se defender contra o Hitler, e dizia o seguinte, olha, se você recuar, se você é soldado russo e recuar, vai ter soldado atrás de você só para te matar. O Stalin ele usava essa tática. Tinha um destacamento militar inteiro que ficava atrás das tropas, observando quem queria desistir. Se você tentasse desistir da luta, você era morto pelos próprios russos, pelos seus próprios aliados. Ele não permitia que as pessoas desistissem. E aí, claro, entre a cruz e a fogueira, os russos lutavam até a morte, acabaram atrasando o Hitler, tanto que o inverno da Rússia chegou. E o inverno da Rússia chega a -50 graus, dependendo da região, os soldados começaram a morrer de frio. Então, esse aí foi a Operação Barbarossa foi a principal derrota do Hitler durante toda a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Ele não contava com o inverno russo, não contava com o terreno que ele não conhecia muito bem, e principalmente ele não contava com o poder militar da Rússia, que era gigantesco. A Batalha de Kursk foi lendária por causa de todo o armamento utilizado, né? Então, até hoje, lá na região, nas planícies onde aconteceram lá os combates e tal, tem gente que vai lá cavando e acha um monte de coisa lá da época da guerra, né? Acha pedaço de tanque, acha equipamento, acha osso de gente morta lá e tal. Então, até hoje lá é meio que um museu de guerra, assim. Você não pode entrar lá, não pode, né? É um lugar meio separado, assim, um memorial da guerra mesmo. Beleza? A Operação Barbarossa, então, foi a primeira grande derrota do Hitler. E aí, enquanto isso, do outro lado do mundo, né, lá no Oceano Pacífico, entre os Estados Unidos e o Japão, bem na esquerda do mapa mundi ali, fica as Ilhas do Havaí. As Ilhas do Havaí, vocês sabem, elas pertencem aos Estados Unidos, né? É um lugar meio paradisíaco lá, né? Tem as praias lindas e tudo, mas estrategicamente falando, o Havaí era muito importante, porque ele ficava bem no meio do caminho entre Estados Unidos e Japão.
E na semana passada eu falei para vocês que o Japão era aliado do Hitler, né? Era aliado da Alemanha nazista. E aí os Estados Unidos perceberam, cara, ter uma base militar pertinho dos nossos inimigos pode ser muito útil. Então eles estabeleceram uma base militar. Olha lá, vai o cara da reforma de novo lá embaixo. Deixa eu fechar minha janela aqui, um instante. Silêncio aí, seu animal! Diacho, cara. Todo dia. Esse cara não vai acabar nunca, essa reforma dele. Fala sério. Pois bem, a galera rindo. Tá, deixa eu continuar, vai. Pois bem. Então os americanos perceberam o seguinte: é importante você ter uma base militar pertinho, né, no meio do caminho ali do seu inimigo, né, de um aliado ali do seu inimigo. Então, a base de Pearl Harbor, que significa Porto das Pérolas em inglês, era uma base importante americana. Só dá vontade de tacar uma pedra nele mesmo, David. Se eu tivesse pedra aqui, eu jogava. Enfim, essa base era importante, mas os americanos não esperavam nunca um ataque lá. Inclusive, se você assistir ao filme Pearl Harbor, igual está escrito aí no título, é um filme muito bom que também fala sobre a Segunda Guerra Mundial, beleza? Eu vou achar uma cena legal dele também, e também vou colocar lá no Google Classroom, igual eu fiz com o Resgate do Soldado Ryan. Não esquece de assistir, que é muito bom o que tá lá. O vizinho enviado de Satanás. Pois é, velho, eu acho que ele tá reconstruindo a casa dele inteira, tá ligado? Porque o cara não acaba. Ele tá reformando isso já tem 2 meses já. O bicho não acaba nunca. Enfim, aí. Lá no filme retrata bem como é que era a vida nessa estação de Pearl Harbor, né? E aí o que acontecia era que eles não esperavam um ataque. Os soldados que iam para lá, eles achavam que estavam de férias. Tinha aquela praia ali, o solzão, né? Aquele colarzinho de flor lá do Havaí, todo mundo de boa, nem parecia que estava acontecendo uma guerra. Só que os japoneses perceberam que tinha uma base militar. E o imperador japonês, ele tinha uma tática assustadora, que era a tática dos kamikaze. Kamikaze, em japonês, kami significa Deus, kaze significa vento. Então, esses deuses do vento, eles eram pilotos de avião treinados para se matar. O avião deles era leve, não carregava nenhuma arma, mas era altamente explosivo. O avião era cheio de combustível. E aí o carinha ia voando no avião dele, na hora que ele via um navio, lá no meio do mar, lá embaixo, ele se jogava com o avião e tudo em cima do navio e explodia tudo. Bum, igual você está vendo aí na imagem. Então o ataque a Pearl Harbor, ele não era esperado porque os aviões eles eram leves, os aviões japoneses, e não caíam no radar. Os radares americanos não conseguiam ver, porque eram aviões minúsculos. E aquele monte de avião chegando e explodindo tudo, e os americanos não estavam esperando. O ataque a Pearl Harbor ele foi tão importante na história porque ele marcou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por causa desse ataque a essa base militar lá do Havaí, o governo americano resolveu entrar de vez na Segunda Guerra Mundial. Ele falou, não, a gente vai ter que levar forças militares para combater esses caras, não vai dar mais só para ficar na defensiva. Beleza? Então, em 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor. Foi provavelmente um dos ataques mais diretos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tinham sofrido um ataque ao seu território. Geralmente eles é que invadiam os outros, né? Na Primeira Guerra Mundial, eles é que davam apoio e tudo mais nos conflitos. Foi a primeira vez, então, que alguém atacou os Estados Unidos e matou soldados americanos em terras americanas. Foi uma parada meio humilhante, né? Se você vê filme americano, você sabe que americano é meio assim com essa coisa, né? De guerra, de conflito e tal. Eles meio que são os caras nesse sentido aí. E aí eles ficaram desmoralizados. E falaram, não, a gente vai ter que retaliar isso aí, vamos ter que responder para esses japoneses safados aí, vamos atacar os caras também. Na próxima aula de sexta-feira, eu vou explicar para vocês como foi a guerra entre Estados Unidos e Japão. Para hoje, o que você precisa saber é que eles começaram a guerrear entre si durante a Segunda Guerra Mundial por causa do ataque a Pearl Harbor. Beleza? Não pode esquecer disso aí, isso é muito importante. E vocês estão vendo que todas as imagens aí têm explosão, tem tanque, tem fumaça, fogo. É porque esse foi o período mais violento da guerra. De 39 até 43, foi o período, assim, do ápice dos combates. Beleza? E o Brasil nisso tudo? Cara, o Brasil, a gente tem síndrome de vira-lata, né? A gente pensa, Brasil não é nada não, moço. Brasil não é cachorro de raça, não. A gente é vira-lata. O Brasil não sabe de nada, não. O Brasil não dá conta de fazer nada, não. Isso daí não é nada. A gente é fraco, a gente não tem arma e tal. Pois bem, a minha intenção na aula de hoje é te mostrar que a gente é foda pra caramba. Preste atenção no que eu tô falando. O Brasil é
foda, cara. Olha só como foi a nossa participação durante a Segunda Guerra Mundial. Começou com algumas bases dos Estados Unidos no Nordeste. Como ficava ali, né, no meio do Atlântico, o Nordeste fica próximo à linha do Equador, os americanos perceberam que dali eles podiam mandar navios para ajudar no combate lá na Europa. Então construíram algumas bases americanas no Nordeste. E aí o Hitler falou, base americana aí no Nordeste, o Brasil é neutro, Getúlio Vargas, né, ele era neutro ali, o bicho não queria entrar na guerra. Mas aí o Hitler falou, não vai ter barco americano aí não quero. Mandou submarino lá, alemão, por baixo do mar, ninguém viu, brasileiro, né, a nossa marinha não tinha esse tipo de tecnologia para identificar esse tipo de ataque, e começou a afundar um monte de navio brasileiro. Os alemães afundaram cerca de 35, entre 35 e 38, se eu não me engano, foram 38 navios brasileiros. A cobra está fumando, pois é. Eu vou explicar isso daí, Maria, você vai ver. E aí o Hitler mandou os submarinos e afundou mais de 30 navios brasileiros. Beleza? Um monte de navio brasileiro começou a ser afundado e a população foi para a rua, fazendo manifestação e tal, falando, Getúlio, entra na guerra. Porque a gente não pode ficar deixando os caras afundar nossos navios, um monte de brasileiro morrendo lá, né? E era navio mercante, nem era militar. A gente só estava vendendo coisa e tal pelo mar, e aí o Hitler começou a afundar a galera. E aí o Getúlio, então, em agosto de 1942, declarou guerra à Alemanha. E aí foi criada, né, a Força Expedicionária Brasileira, ou a FEB. E aí tinha um ditado, né? Igual eu falei no início, a gente sempre pensa, Brasil não faz nada não, Brasil não é de nada, né? E as pessoas diziam, cara, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra, velho. A gente nem tem arma, é mais fácil uma cobra fumar. Pois é, todos esses caras dessas imagens que vocês estão vendo aí, são brasileiros que foram para a Europa lutar na Segunda Guerra Mundial. E aí o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, era realmente a cobrinha fumando. Porque, né, dizer que era mais fácil uma cobra fumada que o Brasil e a guerra, a gente foi. E aí, o primeiro tiro de artilharia que a gente deu lá na Itália, num dos combates lá, tem esse cabo aí da foto segurando a munição. Olha o tamanhozinho da bala. Você tá vendo a bala aí? Essa história desse cabo é ótima, porque presta atenção. O Hitler, ele mandava aviões em cima do acampamento brasileiro, em cima dos acampamentos brasileiros, com panfletos escritos assim: ei, brasileiros, o governo de vocês é aliado da Alemanha. O Getúlio Vargas é aliado da Alemanha. A Alemanha ajudou na industrialização do Brasil, porque realmente a gente tinha pegado dinheiro emprestado da Alemanha. Juntem-se a nós. Os americanos são o lado mal da história. Vocês precisam lutar junto com a Alemanha e tal. E aí esses panfletos, quando os brasileiros liam, eu tenho um jornal ali da época, inclusive, se fosse aula presencial eu ia mostrar para vocês. É muito legal. Tem escrito lá no jornal bem assim, né? O soldado mandou uma carta para cá, para o Brasil, escrito bem assim: os alemães às vezes mandam panfletos pedindo para a gente mudar de lado. De vez em quando, a gente manda cartinhas de volta também. Aí tem a foto do cabo mandando a resposta para o Hitler. A resposta é a bala. Olha a bala na mão dele, o tamanho. E aí está escrito na bala a resposta: a cobra está fumando. Ninguém mandou você afundar nossos barcos, seu otário. Pega essa bala aí, ó. Essa arma que ele está segurando é uma artilharia, é um canhão Howitzer. Essa parada atravessa quilômetros de distância e explode prédio, tá ligado? Então, a nossa participação não foi insignificante. A gente mandou soldado para lá e a gente lutou de verdade, beleza? Então, quando vocês ouvirem alguém falando, o Brasil entrou na guerra só para dizer que lutou e tal, não é verdade, beleza? A gente lutou de verdade. Mandamos um monte de gente para lá e muita gente morreu, muito brasileiro morreu lutando lá. Desses brasileiros que morreram lá, os mais famosos são os 3 heróis brasileiros. Quem são esses caras? Bom, na Batalha de Monte Castelo, lá na Itália, brasileiros e americanos estavam lutando juntos, beleza? Estavam subindo um morro bem grande que tinha lá no centro da cidade, por isso que chama Monte Castelo a região, e eles estavam sendo perseguidos por uma tropa alemã. Os alemães estavam lá indo atrás dos caras, atirando neles, e aí 3 soldados brasileiros disseram assim: subam com o destacamento inteiro, sobe para o lugar seguro, que nós 3 vamos ficar aqui mandando tiro nos caras para eles não irem atrás de você. E aí o capitão, com a galera toda, né, todo mundo, o destacamento inteiro, subiu o morro para ir lá para o lugar seguro lá em cima, enquanto esses 3 caras, mandando alemão pro inferno. Pois é, Thiago. Esses 3 caras ficaram com metralhadora lá, montaram uma trincheira rapidinho ali e estão lá atirando nos alemães. Atirando e tal.
E os alemães tendo que se esconder, né? Porque é tiro de metralhadora, você pega um, morre, né? Então os alemães se escondendo e tal. E enquanto isso, todos os outros lá, os membros do destacamento, estavam subindo e foram salvos. Esses 3 caras que ficaram para trás, eles ficaram atirando para salvar o resto da galera. Só que acabou a munição. Eles atiraram, atiraram, atiraram até a munição acabar. E era um monte de alemão. Quando os alemães chegaram, eles renderam os brasileiros e tal, lutaram contra eles e tudo, acabaram matando eles ali e tal, né? Os 3 brasileiros morreram, mas os alemães perceberam que o que eles fizeram, né? Que ficaram os 3 para trás para salvar a galera, e aí enterraram eles. Eu coloquei uma foto aí da tumba, né? Que eles fizeram aí, da cruz que eles colocaram lá, da lápide, e tem escrito em alemão aí, ó, tem uma plaquinha escrito aí: 3 heróis brasileiros. Você imagina até o inimigo reconhecer que você foi heróico porque você, tipo, salvou uma galera, tá ligado? Os caras lutaram até acabar a munição, eles não desistiram nunca, entendeu? Então até os próprios alemães reconheceram, falaram, não, esses caras aqui são heróis. E aí eles enterraram eles, colocaram uma cruzinha lá e escreveram a plaquinha lá: 3 heróis brasileiros. Muito foda isso, cara, fala sério. Se você já foi pro desfile de 7 de setembro, lá no plano piloto, você já deve ter visto a Esquadrilha da Fumaça, né? Eu coloquei uma foto aí da Esquadrilha da Fumaça. São os aviãozinhos que passam lá fazendo umas manobras e tal, e deixa aquele monte de fumaça para trás, e aí você pensa assim, cara, bonito, legal e tal, mas para que serve essa fumaça aí, velho? Nada a ver isso daí, avião largando fumaça, para que isso? Isso é tática. Olha como a gente era gênio. Faz um barulhão, né, Micael? Pois é. Olha como a gente era genial. A gente foi para a Segunda Guerra, mas nosso avião era o Tucano. Esse avião que a Esquadrilha da Fumaça usa até hoje. Ele é um avião leve, com um motor de hélice. Sabe uma hélice, igual um ventilador na frente? Pois é, esse era o nosso avião. Antigão. Era tipo uma sucata mesmo. Era um aviãozinho de sucata. A gente só ia voando lá por cima nos nossos aviões velhinhos. Vitor perguntou, sabe o nome dos 3 homens? Não, Vitor, ninguém nunca descobriu o nome desses 3 soldados. Tem algumas teorias, né? Tem alguns soldados ali que eles apontam quais seriam os nomes, mas ninguém tem certeza de quem são eles, porque muitos morreram nessa batalha do Monte Castelo. Pois é. Então, a Esquadrilha da Fumaça. A gente estava lá nos nossos aviãozinhos, né? Os brasileiros da Força Aérea Brasileira, que foi também para a guerra, tá lá voando, reconhecendo o terreno. E aí daqui a pouco eu ouvi um barulho atrás. Bom, um barulhão assim. Cara, o que é isso? Que barulho é esse? Atrás deles tinha um avião alemão. Eu coloquei uma foto aí para você ver o avião dos alemães. Mano, os aviões dos alemães já eram a jato. Sabe o avião a jato que a gente usa até hoje para viajar? Foram os alemães que inventaram essa parada. Pois bem, tinha um avião a jato atrás do brasileiro. Será que o brasileiro tinha alguma chance? O que você acha? O avião a jato do alemãozão lá atrás e o brasileiro na sucatinha dele lá com o ventiladorzinho na frente. Será que a gente vai perder? Óbvio, né? O que o brasileiro maluco fazia então? Sobe o avião, bum, pra cima mesmo, vira pra cima. E aí o alemão olha aquela parada, ué, esse brasileiro é doido? Ele tá indo pro céu, o que é isso? E aí no meio da subida, o brasileiro desligava o motor, tec, 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 pum, desligava o motor. E aí o avião começava a cair. Enquanto o avião brasileiro começava a cair desligado, ele ligava a fumaça. Puf. O que o alemão ia pensar? Esse brasileiro doido se matou. Ele começou a subir aí, o motor do avião dele explodiu, tá soltando fumaça pra caramba, eu vou embora, esse brasileiro morreu. E aí o avião alemão saía. Quando o brasileiro via que o avião alemão saiu, ele ligava o avião de volta no tranco, pá, botava o avião para funcionar de novo, chegava atrás do avião alemão e atirava no cara por trás. Então, quando você vê essa parada aí hoje, lá no desfile tal, da Esquadrilha da Fumaça, isso era estratégia. Na época da guerra, como a gente não tinha arma, a gente tinha que usar a cabeça. E essa parada de soltar fumaça de propósito do avião era estratégia. Era para o alemão pensar que o seu avião estava fora de combate. E assim você podia surpreender os caras. Tá entendendo como é que é? Então, o Brasil foi para a guerra só para morrer. Não, não, a gente é herói, cara. A gente foi para lá e a gente fez coisa grande, tá ligado? Coisa que até hoje é elogiada, inclusive. Tem uma cidade na Alemanha chamada Montese. Depois fala que brasileiro é burro. Pois é, David, nada a ver, cara. A gente é foda, mano. E aí o que acontece? Tem uma cidade lá na Itália, até hoje, chamada Montese, fica próximo da região ali de Monte Castelo, onde todos os anos, não sei se é no mês de setembro, se eu não me engano, acho que é setembro, todos os anos eles se reúnem, a cidade inteira se reúne, é um feriado lá, e eles cantam o hino do Brasil.
disso? Porque fomos nós, os brasileiros, que libertamos essa cidade dos nazistas. E aí, até hoje, na cidade de Montese, uma vez por ano, as pessoas param tudo o que estão fazendo, é um feriado local lá, e eles cantam o hino nacional brasileiro lá, em nossa homenagem, porque a gente é foda pra caramba, velho. Fala sério. Beleza? Tá claro aí a participação do Brasil na Segunda Guerra, então? Nós é foda. Pois é, nosso país é bom demais, velho. A gente tem uma história louca. A gente é muito bom, velho. Pois bem, eu falei para vocês que a Operação Barbarossa, quando Hitler resolveu invadir a Rússia, foi a primeira derrota dele, né? E a partir daquele momento, Hitler começou a perder várias batalhas. Ui, ai, respeita o Brasil, parceiro. Pois é, respeita nós. É nós, porra. Então, o que acontece? Depois da derrota lá na Rússia, no inverno russo e tudo mais, o Hitler começou a ficar desmoralizado. Os alemães estavam sofrendo pressão de todos os lados. Os aliados começaram a invadir a Europa de um lado, os Estados Unidos lutando contra o Japão do outro, e o eixo começou a perder. Eles começaram a perder território, começaram a ser invadidos e tudo mais. Viram que o mundo inteiro estava se juntando contra eles, e aí o Hitler pensou, mano, a gente vai ter que esconder o que a gente está fazendo com os judeus. Porque lembra que eu expliquei para vocês como o Hitler lidava com os judeus, que ele não gostava dos caras de jeito nenhum, que ele dizia que era tudo culpa deles e tal. Oi, quem chama? Pode falar aí de novo que eu não ouvi. Não, professor, só que eu estava contando só. Para subir. Ah, de boa. Qualquer coisa você manda no chat aí que eu não ouvi direito o seu microfone. Mas aí pode mandar. A Alemanha perdeu para quem? Bom, Vitor, eles estavam perdendo várias batalhas contra os russos no leste e também perdendo várias batalhas contra os ingleses no oeste, principalmente no norte da França. Eles começaram a perder dos dois lados a guerra. Beleza? E aí o Hitler começou a querer esconder o que ele estava fazendo com os judeus. Começou a mandar todos os judeus para os campos de concentração, que a princípio eram lugares onde eles iam, né, trabalhar forçado e tudo mais. Até tem uma foto aí que eu coloquei, essa foto de baixo. Tem escrito aí em cima do campo de concentração de Auschwitz, tem uma placa de ferro aí, você está vendo? Escrito assim, Arbeit macht frei, que significa o trabalho te liberta. Ou seja, você trabalha bastante aí no campo de concentração e talvez um dia seja livre. Só que essa inscrição aí ela é uma mentira, beleza? Os judeus que entravam aí, eles não saíam. Pois é, David, ele acabou matando muitos mesmo. Ele matou 6 milhões de pessoas nesses campos de concentração. Todos os judeus da Alemanha começaram a ser mandados para esse lugar aí e morriam numa câmara de gás. Te colocavam, se você fosse judeu, te colocariam num lugar fechado. De onde eles tiraram esse símbolo? Bom, Vitor, esse símbolo ele é muito antigo, muito antes do Hitler ele já existia. Eles são duas runas nórdicas, que eram um alfabeto europeu muito antigo, duas runas S. E aí em alemão significava Sturmstaffel, que era a equipe de assalto. Aí dois S juntos ficava essa cruz aí que chama de suástica. Beleza? É uma pena porque esse é um símbolo religioso, né? Inclusive os budistas têm um símbolo parecido e não pode mais usar por causa do Hitler. Né? O cara pegou o símbolo, usou e tal, e agora a gente olha para isso e lembra dele, né? Lembra do Hitler. Pois bem, então a solução final que o Hitler chegou, né, a conclusão, ele pensou, a gente vai ter que eliminar todos os judeus, manda eles para os campos de concentração, tudo, e mata eles em massa. Por que o Holocausto é uma coisa horrível de se falar? Por que é tão ruim falar do Holocausto? Porque eu vi um homem tatuado com esse símbolo. Eita, Vitor, isso é um problema sério, cara. Se a polícia vê você tatuado com esse símbolo, você pode ir para a cadeia. É um problema. A apologia ao nazismo é crime. Então, o que acontece? É horrível falar do Holocausto. Hitler se matou para não pegarem ele? Sim, David, a gente vai ver isso na aula de sexta-feira. Tudo indica, a história oficial diz que ele se matou, mas existem teorias de que ele sobreviveu. A gente vai ver isso tudo na sexta-feira, beleza? É um assunto pesado falar do Holocausto, porque foi uma decisão que o Hitler tomou de utilizar a força do partido, que era a Sturmstaffel, né, essa galera do uniforme preto, que eu coloquei um cara aí, né, com a caveirinha assim na cabeça, todas essas pessoas que pertenciam a essa organização militar, a SS, foram usadas ali na fabricação de morte, vamos dizer assim. Era uma morte em massa. Eles criaram uma linha de produção da morte. Chegava ali os 32 mil, não, cara, foram 6 milhões. É muita gente mesmo. 32 mil é bem pouquinho comparado com 6 milhões, viu? É muita gente. Os judeus chegavam no campo de concentração, tiravam lá as joias, as roupas, os pertences todos, iam para uma câmara de gás, que era uma sala fechada com chuveiros no teto,
Desse chuveiro saía um gás venenoso que matava todos os judeus ali dentro, cerca de entre 50 e 70 judeus de cada vez. Matava em questão de minutos. Todas aquelas pessoas mortas, então, eram jogadas em fornos para queimar, incinerar, ou então elas eram enterradas em valas comuns, todos eles juntos e tal, e enterravam. Beleza? Eu desenhando a suástica nas paredes da escola no passado. Eita, nós! Procurando problema, hein? Pois é. E aí, desse jeito, matando milhares e milhares de judeus diariamente, acabou que o Hitler conseguiu eliminar aí 6 milhões de pessoas em questão de 1 ano e meio, 2 anos. Beleza? Isso foi o Holocausto. E foi um dos episódios mais tristes da história humana, mais horríveis mesmo, porque queriam eliminar a raça inteira dos judeus. O Hitler percebeu, então, a gente perdeu a guerra, mas vamos vencer contra os judeus. A gente vai tirar todos eles da face da terra. Ainda bem que isso não aconteceu, sobreviveram muitos judeus, até hoje o povo judeu existe, né, e tudo mais, mas foi um episódio bem horrível na história dos judeus, nessa situação aí, beleza? Isso mostra o menino, no filme Menino do Pijama Listrado, isso mesmo, esse filme é excelente, Micaele, assista também, que também é sobre o nosso conteúdo e também é muito bom, beleza? Gustavo está perguntando quantas pessoas. Elabora a melhor pergunta, Gustavo. Quantas pessoas, o quê? Por dia? Por dia era entre 30 e 50 mil pessoas, mais ou menos. Em todos os campos de concentração somados, né? Tem uns cálculos aí que são feitos e tal, isso tudo é debatido, mas até crianças, sim, David. Mulheres, homens, crianças, velhos, todo mundo. Se fosse judeu, se fosse cigano ou homossexual, essas pessoas, né, que eram vistas como inferiores lá na Alemanha, elas eram eliminadas, todas elas, beleza? Um bebê de colo e tal, todo mundo, não importa. Ia para a câmara de gás, morria ali no gás venenoso e era queimado depois, beleza? Tem algumas fotos, eu escolhi essa daí, mas tem muita foto horrível, nem aconselho que você fique procurando por fotos do Holocausto, né, porque é meio chocante mesmo. Por exemplo, tem uma foto de Auschwitz que eles acharam só os sapatos, né? Lembra que eu falei, o judeu chegava lá, tirava as roupas e ia para a câmara de gás? Quando os aliados dominaram a Alemanha e descobriram os campos de concentração, eles descobriram pilhas de sapato. Imagina uma pilha do tamanho de uma casa, só de sapatos. E imagina a quantidade de pessoas que morreram e que deixaram esses sapatos para trás. Então, tem muita foto perturbadora assim dessa época. E essa foto que eu deixei aí já é bastante horrível, é uma pilha de ossos ia ser enterrada depois de serem cremados nos fornos aí, beleza? Só de pensar que a gente poderia fazer parte disso, dá até arrepio. Pois é, Micael, é sinistro. O século XX foi o século mais violento da história humana, beleza? O que aconteceria se ele tivesse vencido a guerra? Bom, David, é difícil especular porque a gente não sabe, né? O que poderia ter sido é meio impossível. Mas tem um seriado muito bom na Amazon chamado Homem no Castelo Alto, que fala mais ou menos como o diretor lá imagina que seria o mundo, né? É uma ideia lá de como poderia ter sido. Pois é. Aí, tentando esconder, então, essas provas desses crimes de guerra que ele cometeu, ele começou a dar sumiço nos judeus aí em uma escala industrial. Começou a matar essa galera à torto e à direito. E isso ficou conhecido como o Holocausto. Beleza? Holocausto é como os judeus chamam como é que é o nome? A oferenda para Deus. Quando um judeu lá na antiguidade, na época da Bíblia, né, matava um cordeiro, por exemplo, e oferecia ele para Deus como sacrifício, ele oferecia ele em holocausto. Inclusive tem isso dito lá na Bíblia, né, oferecer holocaustos a Deus. Então, quando a gente usa essa palavra aí, a gente está dizendo que esses judeus, eles se sacrificaram. Beleza? Igual um cordeiro lá na Bíblia mesmo. É uma coisa bem tocante mesmo, bem emocionante. Qual foi a primeira arma do mundo? Vitor, provavelmente uma pedra. Beleza? Se você está perguntando uma arma de fogo, aí provavelmente seria um arcabuz ou alguma daquelas armas bem antigas que você colocava a pólvora por cima. Beleza? Pois bem, então nos campos de concentração estima-se, igual eu falei, não tem certeza, tem vários estudos sobre isso daí, mas uma estimativa é que foram assassinadas cerca de 6 milhões de pessoas. E nesses campos de concentração não ficavam só na Alemanha. A gente sabe mais sobre os campos alemães, mas eles não eram os únicos. Tinha campos de concentração na Rússia, na Bielorrússia, na Polônia, Auschwitz ficava na Polônia, e assim por diante, beleza? Então, inclusive judeus, assim como criminosos e presos políticos e tal, também eram mortos pelos russos, beleza? A Rússia soviética também matava judeu. A gente fala mais do Hitler porque ele matou muito mais,
mas russo também não gostava de judeu, inclusive não gosta muito até hoje. Beleza? Jardiel falou aí da Thompson. Cara, a Thompson já foi usada na Segunda Guerra Mundial. Os aliados usavam ela como arma secundária, né? Ela era uma submetralhadora .40 ali, que era usada já na Segunda Guerra Mundial. Ela não foi uma das primeiras a ser inventada, já era bem moderna, mas é bem antiga para os padrões de hoje, né? Quase 100 anos atrás. Por que as pessoas tinham que raspar o cabelo? A Maria Eduarda está perguntando. Maria, provavelmente para facilitar, para diminuir a propagação de pragas. Por exemplo, você estava acumulando todos os judeus naquele campo de concentração. Antes de você conseguir matar todos eles vão dormir juntos, vão ficar acumulados ali. E se tiver piolho, daqui a pouco todos eles estão com piolho, praga e tal, e aí vai piorar a situação. Entendeu como é que é? Então você raspa ali para controlar as pragas. Beleza? Os judeus eram odiados. Sim, Raila. Tem várias formas de enxergar isso daí. Na Bíblia lá, né, é explicado que os judeus iam ser perseguidos até terem de volta a Terra Prometida, acho que é no livro do Êxodo que isso aí está escrito. E na prática, o que acontece é que os judeus eles não tinham uma pátria. Então, eles, desde a época de Roma, desde a antiguidade, eles ficam fugindo de país em país. E aí acabam sendo perseguidos. Beleza? Eu acho que o Hitler matava por prazer. Tem gente que acha mesmo. O que os judeus fizeram para ser tão perseguidos? Pois é, é uma resposta difícil essa, bem difícil. Antes da criação do Estado de Israel, em 1945, igual eu falei, eles não tinham país. Então, é tipo um estrangeiro. Imagina que você está aqui no Brasil, e aí tem um estrangeiro morando aqui junto contigo, mas ele nem fala a tua língua e tal. Então, as pessoas meio que não gostavam deles, porque eles não se misturavam, entendeu? Beleza? Só que aí, no dia 6 de junho de 1944, aconteceu o fato que eu coloquei lá, o trecho do vídeo para vocês, né, do filme lá no Google Classroom. Aconteceu o dia D. O dia D foi o início da derrota do Hitler. O Hitler começou a perder a guerra de verdade nesse dia, no dia 6 de junho de 44. Porque foi nesse dia que os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, começaram a mandar soldados para a costa da França para avançar sobre a Alemanha. Então, se até 1944 o mundo se defendia do Hitler e combatia ali mais ou menos, agora a ideia era invadir, entrar dentro da Alemanha e matar o próprio Hitler. Beleza? Então, a partir do dia D, a gente começou a caçar o Hitler. E aí, essa parada é muito legal. Presta sua atenção aqui para você ver uma coisa. Na praia da Normandia, que fica lá no norte da França, essa foi a maior operação militar de toda a história humana. Nunca se moveu tantos soldados, tanques de guerra, navios, aviões, tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Nunca aconteceu de novo. Esse foi o maior acontecimento militar de toda a história humana. Isso é muito louco. Então, todos esses soldados descendo, quando você assistir o trecho do filme, você vai ver que tinha lá metralhadora, os caras recebendo eles, na metralhadora e tal, aquela violência toda. E olha só, vocês estão vendo essa foto comprida aí, que tem os soldados descendo do navio? Vocês estão conseguindo enxergar essa foto daí? Olha o soldado mais do canto aí. Dá uma olhada de perto nele aí, quem está no computador, sei lá, e me diz o que ele tem na mão aí. Alguém escreve aí no chat, o que esse cara está segurando aí, esse primeiro aí da foto. Dá uma olhada na foto da direita. Parece uma... É uma espada. Pois é. Esse cara aí, ele é um soldado chamado Jack Churchill. Ele era um escocês, lá do Reino Unido, né, da Escócia, e ele era meio medieval, assim, ele era um guerreiro no sentido meio medieval. E aí, ele foi, preste atenção, ele foi o último soldado a matar um inimigo no meio de uma guerra com arco e flecha. O Jack Churchill, ele matou um cara com arco e flecha. E no dia D, na França, ele desceu do navio com uma espada escocesa na mão, cara. Igual tá escrito, igual tá mostrando aí nessa foto. Então, ele era meio louco, assim. No meio dos combates, ele ia tocando gaita de fole, que era uma coisa que os guerreiros escoceses usavam na Idade Média, né? E faziam as coisas assim. E ele foi o último soldado, numa guerra moderna, a matar um inimigo com arco e flecha. Então, a Segunda Guerra, ela é cheia de heróis. Tem os 3 heróis brasileiros, tem o Jack Churchill, e claro, tem muitas outras histórias incríveis que foram reunidas todas nesse lugar, porque foi a maior operação militar de toda a história. Então, todos os heróis do mundo estavam nesse lugar. Tá entendendo como é que é? Arqueiro Verde, não é? O Rambo 2, pois é, cara. O cara era tipo o Rambo, só que na vida real. Sabe como é que é? Cabuloso, cara. E tem foto provando. Tem ele lá atirando com flecha no meio do combate. Procura a foto depois. Jack Churchill, que você vai ver um monte de coisa legal. Esse escocês era muito maneiro. Então, nesse dia aí, do dia D,
todas as pessoas do mundo, né, todos os aliados se reuniram ali na operação da Normandia, na entrada lá da praia da Normandia, e foi aí que começou a vitória dos aliados sobre o eixo. A partir desse dia em diante, o Hitler começou a sofrer derrota atrás de derrota, até que em 1945, quase um ano depois, Berlim foi invadido e a guerra acabou. Beleza? Mas isso daí, o cara é o bichão mesmo. Pois é, Michael, o Jack Churchill era o bichão mesmo. Eu sou fã desse cara. Pois bem, na sexta-feira a gente vai ver com mais detalhes como foi a derrota final lá do Hitler, né, que ele ficou encurralado em Berlim, dentro do bunker dele. Isso é matéria para sexta-feira. Mas o que você precisa saber, então, sobre a Segunda Guerra Mundial, de pontos mais importantes é, primeiro, começou com a invasão da Polônia. E segundo, terminou com a praia de Omaha no dia D. Foi o início do fim. Beleza? No dia D, ela acabou, e lá com a invasão da Polônia foi como ela começou. Tranquilo, queridos? Desembarcando lá os aliados, vocês vão ver lá na cena que eu coloquei do filme, né? Eles eram recebidos por metralhadora automática alemã. Eu coloquei uma foto aí para você ver dessa metralhadora, eu não lembro o nome dela agora, infelizmente, eu não sou tão nerd militar assim, mas era esse modelo de metralhadora aí, e se você ver o tamanho da munição, era um negócio do tamanho de um dedo, assim. Então, levar um tiro desse daí te matava. Foi um negócio bastante sangrento, foi uma vitória muito difícil, e é importante que a gente estude isso sempre na escola, para que a gente não se esqueça, né? Tipo, o que foi necessário fazer para tirar um maluco desse do poder, né? Para tirar um maluco igual o Hitler lá do topo do mundo, né? No dia D, lá no dia 6 de junho de 44, morreram 19 mil soldados em um único dia, beleza? Cerca de 10 mil aliados, britânicos e americanos e canadenses, principalmente, e cerca de 9 mil soldados alemães. Beleza? Então não deixa de assistir o trecho do filme que eu coloquei lá, é muito legal mesmo, e ajuda a te mostrar assim, porque quando você estuda isso, vê umas fotos, escuta um professor falando, é só um conteúdo, é só um monte de frases, um monte de palavras. Mas quando você vê o filme, é legal você se imaginar na situação, porque foi bem real, a parada aconteceu mesmo. Beleza? O nome da arma que você falou, Rambão. Ai, ai. Pois bem, queridos, a nossa aula de hoje ela vem até aqui. Na sexta-feira a gente continua falando sobre a Segunda Guerra Mundial, só que aí sobre como a Alemanha se rendeu e como o Japão se rendeu logo depois, principalmente com as duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Isso é o conteúdo da sexta-feira. Se você tem um colega que não está assistindo às aulas de propósito, chama ele, fala, mano, as aulas de história estão muito legais, porque a gente está vendo um monte de parada massa. Vem assistir a aula ao vivo, tá perdendo, João, tá perdendo, esse conteúdo é muito bom, cara. Vocês têm alguma dúvida, algum problema? Eu vou estar disponível aqui no plantão de dúvidas por mais 1 hora depois, beleza? E nos próximos 5 minutinhos de aula que a gente ainda tem aí, você pode me falar o que tá pegando, que eu volto o slide sem problema. Pode mandar aí. Se você